Mês da boa ovelha, o mês do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Nós vamos aprender grandemente nesse mês. Agora eu gostaria de iniciar mostrando para você uma foto. Nós vamos conhecer uma ovelhinha nesse momento. Essa é uma ovelhinha. E ela é bem pequenina. Você está vendo que ela é pequena? É uma ovelha pequena. Ela é muito linda, não é? Quem gostaria de ter uma ovelha dessa em casa? Em vez de criar um cachorro, vou ter uma ovelha. Ela é muito bonita, ela é muito pequenininha. Eu gostaria de ter uma ovelha em casa, de ter um outro animal. Ela é muito bonita, e ela é pequena, e ela parece tão frágil. Não é isso que a foto nos mostra? Que ela é tão frágil. Mas eu gostaria que você visse um vídeo de quando ela cresce, como que ela se comporta, como que é essa ovelha. Então a gente vai assistir um vídeo bem curtinho. Ach, scheiße, fällt hier noch hin und wird von den Schafen überrannt. Scheiße. Das ist der Bock, ne? Ja. Na gut, davor. Ach, scheiße. Hey, 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 hey. Scheiße. Nem parece a mesma ovelha, não é? Aquela ovelha pequena, aquela ovelha frágil. Quando ela cresceu, ela se tornou nessa ovelha. Nessa ovelha que fez todo esse ataque. Ela era tão pequena, parecia tão dócil, tão mansa. Todos nós desejávamos ter ela em casa, ter ela para criar. Mas quando ela cresce, ela ataca. Porque na verdade ela é uma ovelha, mas ela tem mente de bode. O nome dessa ovelha que nós vimos no início se chama cabra-ovelha. Ela é ovelha, você olha por ela, parece tão bonitinha, tão bela. Desejamos tê-la, mas quando ela cresce, ela ataca, ela avança. Ela ataca o pastor, ela ataca o rebanho e ela ataca todos que estão próximo dela. Porque ela tem uma natureza de bode. Quem já teve um cachorro bem pequenininho, que pegou o cachorro filhotinho para criar? Levanta a mão. Não é lindo quando é pequeno? A gente olha, parece uma bolinha correndo dentro da nossa casa. A gente olha e fala assim, queria tanto que não crescesse. Porque era assim que eu falava para o meu cachorro, queria tanto que não crescesse, ficasse essa bolinha peluda. Aí a gente cuida, é tão fofo. Aí com o passar do tempo ela cresce, eles não crescem? Cresce mais do que a gente imagina muitas vezes. Aí ele cresce. Aí a gente vai começar a ver como que vai ser aquele cachorro no futuro. Aí um dia a gente chega em casa, ele comeu a roupa do varal. Não é assim que acontece? Comeu o sapato da gente. Aí a gente pensa, onde que eu errei? Porque eu penso assim, onde que eu errei com esse cachorro? A gente pensa assim, mas às vezes é a natureza daquele cachorro. Mas nós não sabemos que o cachorro ele tem uma natureza dócil. Muito pelo contrário dessa ovelha que eu mostrei no início. Ela é uma cabra-ovelha. A natureza dela é de bode. Você se aproxima dela, ela é bonita, ela é bela. Você pensa em se tornar um amigo dela, mas ela vai te atacar. Ela não tem uma natureza mansa. Ela tem uma natureza que vai atacar a todos os que se aproximar dela. Não adianta ser bonitinho por fora, ser esforçadinho, ser o primeiro na fila, ser o primeiro a ajudar. Se tem uma atitude ordinária. Se na verdade o interior é ordinário. Muitas vezes nós recebemos um novo cristão, um novo convertido. E ele chega à comunidade, chega de qual forma? Sedento pela palavra. Nós não chegamos sedento por transformação, pela palavra. Aí nós procuramos a palavra, procuramos a Deus. Vamos atrás dos pastores, criamos intimidade com o pastor, mas nós vamos saber se aquela ovelha vai ser realmente uma ovelha, quando ela começar a crescer. Aí quando ela crescer, nós vamos saber a natureza que há dentro dela, se ela realmente vai ser uma ovelha, ou se ela vai passar a ter atitudes de uma cabra-ovelha. Nós temos que ter uma mudança de mente, repita comigo, mudança de mente, mudança no coração e mudanças de atitude. Para realmente sermos uma ovelha. Não adianta ser bonito por fora, formoso, vestir a melhor roupa, mudar o penteado de cabelo. Não adianta ser bonito por fora, se por dentro nós não mudarmos. Se por dentro nós não tivermos transformação, para verdadeiramente receber a palavra e verdadeiramente viver a palavra que estamos recebendo.
Nós temos que ter uma verdadeira mudança. Então essa espécie, cabra-ovelha, ela serve simplesmente para corte. Ela só serve para ser comida. Ela não serve para relacionamento. Porque ela vai atacar a sua irmã, ela vai atacar a próxima ovelha. Ela vai atacar o rebanho. E por fim ela vai atacar o pastor. Nós temos que ter uma verdadeira mudança. Mas ela tem essas atitudes porque ela já foi gerada de um relacionamento errado. Essa que é a verdade. Ela foi gerada de um relacionamento errado. E ao longo de sua vida ela passa a ter longos relacionamentos errados. E esses relacionamentos errados vai fazendo que ela sempre tenha uma mente de bode. Que ela nunca seja transformada em uma verdadeira ovelha. Vamos ver uma foto que vai falar sobre os relacionamentos que ela leva ao longo da sua vida. Nós vemos, olha que relacionamento profundo. É uma ovelha, é um bode, eles estão íntimos, eles estão ligados, eles estão muito próximos. Às vezes pode ser uma amizade, pode ser um namoro, mas é algo muito próximo. Vamos ver a próxima foto. Nós vemos uma ovelha, nós vemos um porco, nós vemos um bode, nós vemos agora mais pessoas. Muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor e nós continuamos com a amizade com o mudo. E nós sabemos que nós não podemos agradar a dois deuses. Ou nós agradamos a Deus ou nós vamos agradar ao mundo. Nós temos que vir buscar a Deus e temos que deixar as coisas do mundo. Muitas pessoas querem se tornar ovelhas, mas estão com um pé no mundo e um pé na casa do Senhor. Um pé no pecado e um pé para ter um arrependimento e uma mudança de vida. Vamos ver a próxima foto. É uma ovelha, é um porco. O que é isso? Nós não sabemos. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós temos que vir à casa do Senhor como estamos. Não é isso? Então nós vamos à casa do Senhor. E quando nós pisamos na casa do Senhor, nós temos que passar por uma mudança. Nós temos que se lavar. Nós temos que deixar o pecado. Nós temos que ter uma mudança de vida. Nós não podemos entrar na casa do Senhor e vivemos da mesma maneira. Eu não sei se é ovelha, eu não sei se é porco, eu não sei se está limpo, eu não sei se está sujo, eu não sei o que está acontecendo. Então nós não podemos viver dessa forma. Ou nós mudamos e somos verdadeiramente ovelha, ou nós podemos estar tomando decisões e caminhos errados. Como essa cabra ovelha, que parece bonita, que parece linda, que dá vontade de criá-la, mas na verdade ela é um bode. Na verdade ela só vai nos atacar. Repita comigo, hoje é noite de cura. Hoje o Senhor vai curar todas as áreas da nossa vida que necessitam de cura, que ainda há uma migração de bode, que não há plenamente uma atitude de ovelha. E o Senhor Ele vai nos curar nessa noite, o Senhor vai trabalhar em nossos corações. Temos que ser bonitos por fora, mas temos que ser muito mais bonito por dentro. Temos que ser mais desejável pelo nosso interior do que pela nossa beleza exterior. As pessoas têm que desejar chegar perto de nós e falar assim, olha, eu chego perto daquela pessoa, uma paz. Ela conversa comigo, me deixa tão em paz. Muito mais do que dizer assim, eu chego perto dela porque ela é bonita, ela é bela, ela é formosa, ela se veste bem. Nós temos que ser desejados pelo nosso interior. Nós temos que ser ovelhas de caráter aprovado. Nós temos que ter uma mente de ovelha, um coração de ovelha e ter atitudes de ovelha. Repita comigo, eu sou uma geração com um coração de ovelha. Nós temos que ser uma geração curada. Curada do quê? Curada de toda a rebeldia, curada de toda a soberba, curada de todo o orgulho. Nós temos que ser uma geração curada de toda a enfermidade, de toda a doença de alma, para realmente sermos ovelhas, para realmente sermos ovelhas que desejamos ser tratadas pelo pastor. Vamos ver mais uma foto de uma ovelha, da ovelha Sheila. Que é uma ovelha que está no salto, né? Está no salto alto, está muito charmosa.
Quantas ovelhas nós conhecemos que são dessa forma? Vivem no salto alto, vivem charmosa, desfilando, mas precisam descer do salto, precisam deixar ser transformada, precisam se preocupar menos com as coisas do mundo e mais com as coisas de Deus. Agora não é essa ovelha que eu gostaria de falar. Agora vamos ver realmente a verdadeira ovelha Sheila. Essa é a ovelha Sheila. Essa é a ovelha que vai nos ensinar algumas coisas nessa noite. Sobre uma ovelha e sobre um pastor. Sobre o relacionamento da ovelha e o relacionamento do pastor. Eu andei estudando esses dias sobre a ovelha. Porque nós vamos viver o mês do bom pastor e da boa ovelha. E eu acho que você já deve ter visto essa ovelha. Provavelmente você viu na rede social, na internet, porque essa ovelha é muito famosa. Você tem que conhecer a ovelha Sheila, porque ela é super famosa. Porque a história dela, o que aconteceu com ela, rodou o mundo inteiro. Saiu em revistas, saiu nas redes sociais, porque foi incrível a história dela e nos traz um grande ensinamento. Essa ovelha Sheila, num dia, ela estava passeando no deserto da Austrália com o seu rebanho. Estava o seu rebanho e estava o seu pastor. E eles estavam caminhando e o pastor estava pastoreando, cuidando da sua ovelha. Mas em um determinado momento, Sheila se desviou. Em determinado momento, ela se afastou do rebanho. E o rebanho continuou andando e ela ficou para trás. E Sheila continuou andando, pegou outro caminho. E ela envolveu em um bosque. E nesse bosque, ela se prendeu entre as árvores. E essa ovelha Sheila passou 6 anos presa naquele bosque entre as árvores. 6 anos de sua vida que ela não fez nada. 6 anos de sua vida que nada aconteceu. Ela não conseguia sair mais daquele lugar. E durante esses 6 anos, ela estava presa. E durante 6 anos, aquele pastor procurava a sua ovelha. E ele procurava a sua ovelha, mas ela estava em meio a árvores em um bosque. E ela só tinha para se alimentar as árvores que estavam ao seu redor. E ela só podia beber das águas que passavam por perto dos seus pés. E foi assim durante 6 anos da sua vida. E nós vemos na foto que ela está muito peluda, porque ela não tinha quem a tosquiasse. Ela não tinha quem limpasse ela. Então ela foi se enchendo de todo aquele peso. Sheila ficou 6 anos sem nada acontecer na sua vida. Acho que os dias eram todos iguais. E ela cada vez mais engordando, cada vez mais se tornando pesada. E todo esse excesso de lã que ela foi acumulando, ele começou a gerar nela várias doenças. Então os pés dela já não aguentavam, as pernas dela já criou artrite, as juntas dela doía, ela não conseguia mais ficar de pé, porque era muito peso para ela carregar. E esse excesso de pelo começou a gerar bactérias nela. Então ela começou a ter vários bichos, várias bactérias, que trouxeram para ela cegueira. Ela ficou cega. Com o passar do tempo naquele lugar, ela ficou cega, ela carregava muito peso, ela não tinha mais força em suas pernas, e ela vivia todos os dias iguais naquele deserto, comendo a mesma coisa, bebendo a mesma coisa. Ela já começou a não saber mais o que é ser ovelha. Ela já não tinha mais uma mente de ovelha. Ela não sabia mais como se comportar como ovelha. Mas o pastor dela procurou ela. E o pastor dela continuou procurando. E quando ele a encontra, ele cura as suas debilidades. Ele cura, ele sara, ele limpa e ele restitui a sua visão. Deus usa o pastor para restituir a visão do rebanho. Repita comigo. Deus usa o pastor para ser um instrumento de cura. E Deus usou o pastor da Sheila para ser um instrumento de cura para aquela ovelha que havia se desviado, que havia se desgarrado do grupo, que havia se perdido. Vamos ver a foto da Sheila com o seu pastor. Nós vemos a foto de Sheila, a foto do seu pastor, de um pastor que ele nunca desistiu de um dia encontrar a sua ovelha. Uma ovelha, quando ela vai ser tosquiada, ela já está em excesso de pelo. Quando ela já está em excesso de pelo, o máximo que ela produz são 3 quilos. Então, eles vão tosquiar ela só vai gerar 3 quilos de lã.
Quando foram tosquiar essa ovelha Sheila, havia 21 quilos de lã. Olha quanto tempo que ela não havia sido tosquiada. Quanto tempo que ela não estava sendo limpa. Quando foram tosquiar, havia muito peso. Um peso tanto que acabou quebrando as suas pernas. Ela não conseguia mais caminhar. Então ela ficou no mesmo lugar durante 6 anos. Comendo a mesma coisa durante 6 anos. Bebendo simplesmente o que chegava aos seus pés. Vivendo os mesmos dias. E depois ela saiu de lá cega, enferma, sem poder caminhar. Agora, quando ela encontra o pastor cura a sua ovelha. O pastor, ele vai curar, ele vai tratar da sua ovelha. O pastor é o pastor que tosquia a ovelha. Agora, muitas vezes a ovelha, ela não quer deixar ser tratada. Ela tem medo quando o pastor vai tratar. Ela tem medo quando o pastor chama para falar com ela. Ela pensa, o que eu fiz? Ela não se deixa ser tratada. Quando o pastor vai com a maquininha para tosquiar, ela pensa, o pastor está tirando algo de mim? Por que o pastor está fazendo isso? Ele vai tomar isso de mim? Mas o pastor, ele quer tirar o velho para que venha o novo. Para que venha uma nova lã, para que essa nova lã seja bonita. O pastor, ele quer fazer a obra de Deus, para a qual ele foi chamado, que é limpar a ovelha. A palavra de Deus diz, que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora, para que o Senhor nos alivie, nós não temos que deixar, nós não temos que permitir, nós não temos que nos entregar, que dar o peso para o Senhor, para que Ele nos alivie. Quando o pastor, ele vai tosquiar uma ovelha, ele está tirando o excesso de peso que você está carregando. Quando o pastor chama aqui na frente, fala o seguinte, quem tem que perdoar, vem aqui na frente. Quem está com mágoa no coração? Aí você pensa no seu lugar, quantas vezes o pastor já falou isso? Ai, de novo o pastor falando de perdão? De novo o pastor falando de mágoa, de rancor? Não é isso que muitas vezes pensamos? Aí nós pensamos assim, mas o que eu ainda tenho que perdoar? O que está? O pastor, ele sabe que muitas vezes você carrega um grande peso. Muitas vezes você acha que você já entregou. Muitas vezes você entregou, você pegou de novo. O pastor, quando ele chama para limpar, para tratar e para curar. Ele não está te tomando nada, ele não está invadindo você. Ele está mexendo na ferida. Para que derrame o bálsamo, para que derrame um azeite, para que derrame um novo vinho. Agora a ovelha, ela tem que deixar ser tratada. A ovelha tem que permitir ser tosquiada. Ela tem que permitir tirar todo o excesso, para que venha um novo. Agora, se a ovelha ela não permitir, se a ovelha não aceitar, se a ovelha não deixar o pastor tosquiar, sabe o que acontece com ela? Ela vai acumulando esse peso. Ela vai acumulando, e esse peso, esse fardo vai se tornando tão insuportável. Aí a ovelha é limitada, ela tem as suas limitações. E ela vai começar a enfrentar as suas lutas. Ela pode encontrar um buraco, ou os problemas da vida podem a sufocar. E quando você vê, você está caminhando rumo a uma morte espiritual. Você já não encontra mais Deus, você já não ouve mais a voz de Deus. Você tem que deixar, tem que permitir ser uma ovelha que seja tosquiada, que seja tratada pelo seu pastor. Quem que é o novo de Deus? Diga amém. Para que nós recebemos o novo de Deus, a palavra diz que nós temos que deixar o velho. Tira o velho para que venha o novo de Deus. Tira a velha lã, tira o velho para que nasça o novo do Senhor. Para que o novo do Senhor floresça sobre a sua vida. A missão do pastor é tirar o excesso de lã. A missão do pastor é curar as bactérias. A missão do pastor é sarar a visão da sua ovelha. Agora, por que essa ovelha enfrentou todos esses problemas? Porque ela se desgarrou do grupo. Ela se desviou. O grupo continuou andando e ela não estava mais andando. O grupo continuou olhando para o pastor e ela não estava mais olhando. O grupo continuou ouvindo após o pastor, mas ela não estava mais ouvindo. Agora esse pastor, ele continuou atrás dessa ovelha. E ele pegava e fazia voos diários no deserto da Austrália, atrás da sua ovelha. Diariamente ele fazia voos. Ele gastou muito dinheiro. Imagine você alugar helicóptero para andar no deserto da Austrália. Imagine o quanto ele gastou de dinheiro e de tempo atrás da sua ovelha.
Ele gastou muito tempo porque ele se importava com a sua ovelha. E muitos falavam para ele assim, ó, desiste, porque no deserto da Austrália tem lobo, no deserto da Austrália tem leão. A sua ovelha já foi comida, já não tem mais ovelha, ela já morreu. Mas ele não desistiu da sua ovelha. E um dia ele fez uma caçada dentro do bosque. E ele encontrou a sua ovelha. Ele encontrou a sua ovelha, ele segurou a sua ovelha, ele levou novamente para casa. Porque a casa era o lugar da cura para aquela ovelha. A nossa missão é emprestar os ombros para ser cura para o rebanho. É emprestar os nossos ombros para ser cura para o nosso próximo. Assim como nós vamos ver na foto agora. Jesus, o bom pastor. Uma mão segurando seu cajado. Na outra mão, nas suas costas, nos seus ombros, segurando uma ovelha. Jesus, ele é o bom pastor. E nós somos ovelhas do seu aprisco. Jesus é aquele que nunca desiste de nós. É aquele que muitas vezes nos carrega no ombro. É aquele que entregou a sua vida para nós. Se entregou como uma ovelha, por amor a nós. É aquele que investe seu tempo. É aquele que não desiste de mim e de você. Da mesma forma que Jesus insiste, que Jesus acredita, que Jesus nos ama, que Jesus nos entrega, que nos leva no ombro, nós podemos também ajudar o nosso próximo. Nós podemos levar o nosso próximo no ombro, nós podemos levar um familiar, nós podemos levar um vizinho. Muitas vezes nós estamos com familiares, com vizinhos que estão sofrendo com bactérias, que estão doentes, que estão enfermos, que estão cegos, que não conseguem ver a Deus, que não conseguem encontrar um caminho. E nós podemos ser um instrumento de Deus para guiá-lo, ser um instrumento de Deus para gerar cura sobre a vida dele. Fale para a pessoa que está ao seu lado, empreste os ombros para salvar uma vida. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. E como ovelhas, nós temos atitude. Como ovelha, nós temos compaixão pelo próximo. Nós seremos chamados geração de ovelha. Nós não podemos ser chamados de bode. Nós seremos chamados geração de ovelha. Porque quando Jesus vir, ele vai separar os bodes das ovelhas. Porque Jesus, ele só trabalha com ovelhas. Jesus, ele não trabalha com bodes. Jesus só trabalha com a verdadeira ovelha. Repita comigo, eu sou ovelha. Eu não tenho mente de bode. Com autoridade, eu sou ovelha. Eu sou bonito por fora e lindo por dentro. A minha mente é de ovelha. Liberta, curada, sarada e restituída. O Senhor, ele quer restituir muitas coisas na nossa vida nessa noite. E nós temos que estar recebendo essa palavra. Temos que deixar, começar a ser transformado nesse momento, para que haja a cura do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos uma mente de ovelha, um coração de ovelha, que nós passamos a ter atitudes verdadeiramente de ovelhas, que nós nos deixamos tirar todo o peso, que nós nos deixamos ser tosquiada. O Senhor, ele quer tirar a capa, ele quer tirar o peso. Nessa noite o Senhor, ele quer nos aliviar, ele quer tirar o que está prejudicando a nossa saúde, o que está prejudicando o nosso caminhar. Hoje é noite de cura e de libertação. Hoje é noite de cura do Senhor. Agora nós temos que saber que nós não devemos e não devemos aceitar ter um comportamento desviado. Porque a ovelha, ela pode passar por um tipo de neurose. Como funciona essa neurose? A ovelha, ela está no rebanho, ela faz parte do rebanho e ela está muito bem no rebanho. Mas de repente, ela deseja sair daquele rebanho. De repente ela quer arrumar algum motivo para sair do rebanho. E ela cria um motivo para sair. E o rebanho, ele continua caminhando. Ele continua para o alvo. Ele continua ouvindo a voz do pastor. Ele continua com foco no pastor. E o rebanho vai andando, olhando para frente. E aquela ovelha, ela passa a andar para trás. E aquele rebanho, ele nem percebe que ela está indo para trás. Porque o foco deles é no pastor.
Porque aquele rebanho ele está caminhando, olhando para o pastor, mas aquela ovelha ela está indo para trás. E aquela ovelha ela para de ouvir a voz do pastor, que é uma neurose, porque ela acha que ela tem que sair do rebanho. E a primeira coisa que acontece com ela é parar de ouvir a voz do pastor. E ela para de ouvir a voz do pastor, e ela começa a parar de fazer parte do rebanho. E ela começa a ver que todo o rebanho está avançando, mas que ela está ficando para trás. Porque ela está nessa neurose, que ela não faz mais parte do rebanho. E ela para de ouvir a voz do pastor, ela para de ver o pastor, ela para de andar para frente, e ela começa a voltar atrás. E quando ela olha, ela está tão distante do pastor e tão distante do rebanho, e ela não se encontra mais naquele lugar. Mas foi porque ela decidiu se desviar, porque ela decidiu se afastar. Muitas vezes acontecem assim. Você vem dia de quinta, dia de domingo na igreja. Se passa na quinta-feira 1h20 na igreja, no domingo 1h30, 2 vezes por semana. Aí você está vindo, você está se alimentando, você está crescendo, você está acompanhando as redes sociais do pastor, você viu que o pastor ministra, você assiste pelo menos um vídeo falando das mensagens, escolhe uma mensagem durante a semana, você está crescendo, você está se tornando forte, você está deixando a palavra de Deus entrar. Aí você falta uma quinta. Aí você, tudo bem, foi só uma quinta, não estava bem. Aí você vem no domingo. Aí na outra quinta você decide faltar de novo. Aí na outra quinta você decide faltar de novo. Aí você passa a ser uma ovelha só de domingo. Aí a rede social não é tão interessante. Você começa a mudar a situação. A neurose de uma ovelha desviada começa a entrar dentro de você. Você passa a ser uma ovelha domingueira, só de domingo. Então, de 7 dias da semana, você vem à casa do Senhor, 1h30. E fica assim. E para você começa a se tornar algo normal, algo plausível, algo bom. Você começa a dizer, só o domingo te alimenta, só o domingo te mantém. Aí um domingo você recebe uma visita, você fala, esse domingo eu não vou, estou com visita em casa. Aí o domingo você não vem, você vem no outro, passado 15 dias você vem novamente. Quando você vem, você passa a vir 1 vez por mês. Você começou a aceitar isso sobre a sua vida. Aí você passa a ser uma ovelha do aprisco do Senhor? Ou você é uma ovelha de você mesmo? Você tem pastor? Ou você é uma ovelha de você mesmo? Você começa a aceitar esse domínio de se desviar. Mas nós temos que desejar ser uma mente de ovelha, termos um coração de ovelha. E termos verdadeiramente atitude de ovelhas. Vamos ver a próxima foto. Nós vemos a foto do apóstolo Gerson, da pastora Maria, do pastor Marcos. Nós vemos uma família sacerdotal. Nós vemos um apóstolo que desenvolveu 4 igrejas. Nós vemos um compromisso. Nós vemos um apóstolo de fidelidade. Pastores de valor. Feliz é a ovelha que tem pastor. Repita comigo. Feliz é a ovelha que tem pastor. Verdadeiramente, eu digo para você que feliz é a ovelha que tem pastor. Feliz é a ovelha que é tratada, que é pastoreada. Feliz é a ovelha que está na casa do Senhor, comendo o melhor do Senhor. Que não está no mundo, comendo as bolotas do mundo, vivendo o pior do mundo. Feliz é a ovelha que está crescendo, que está ficando forte, que está comendo verde, que está tendo água para beber. Quantas vezes você veio à casa do Senhor e a palavra que foi liberada deste altar foi uma palavra de cura para você? Diz amém. Porque comigo acontece. Quantas vezes você veio ao seu altar e a palavra dizendo, vai adiante, avança, foi a mudança para a sua vida. Quantas vezes desse altar saiu palavras de bênção para o seu lar, de restauração para o seu lar. Quantas vezes saiu palavras de vidas para a sua vida. Feliz é a ovelha que tem um pastor. Feliz é a ovelha que tem um pastor, principalmente que é um homem de Deus, que é honesto, que tem caráter, que tem compromisso e temor a Deus. Essa é a verdade. Feliz é a ovelha que tem pastor. E feliz é a ovelha que se deixa ser tratada por esse pastor. Há uma diferença, mas é muito bom ter pastor. Nós estamos construindo a 4ª igreja do Aruã. Nós estamos levantando a igreja. O apóstolo Gerson está com esse projeto. Dia após dia ele tem ido lá, vendo como é que estão os tratores. Ele tem dado orientação.
ele ora, ele clama para ser liberado toda a documentação. Agora é uma igreja, nós sabemos que é 4 paredes, porque a verdadeira igreja, ela é o pastor e o seu rebanho. Ela é o pastor e sua ovelha. A verdadeira igreja é formada pelo pastor e por suas ovelhas. O que Jesus fala? Jesus fala sobre a ovelha desviada. Quando nós lemos o texto, Jesus estava falando aos publicanos e aos pecadores. Os publicanos e pecadores estavam começando a seguir Jesus. Eles estavam começando a ter arrependimento dos seus pecados. Eles estavam seguindo Jesus. E Jesus estava falando então a pessoas. Jesus, ele usa o campo animal porque as pessoas eram do campo animal, as pessoas eram do campo. Então, dessa forma, eles iriam entender a parábola. Mas Jesus, ele estava tratando com pessoas naquele lugar. Jesus estava falando a publicano, a pecadores. E Jesus estava confrontando os fariseus. Jesus estava falando sobre termos arrependimento, sobre nos limpar. Agora, arrependimento do quê? E por quê? Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós precisamos nos limpar. Todos nós precisamos tirar o velho para que entra o novo. A palavra cabra-ovelha ou bode-ovelha é algo insercível, é algo que não aceitável, é algo que não presta. Eu não gostaria de ser uma cabra-ovelha, algo que não presta, mas eu quero ser uma ovelha do aprisco do Senhor, que seja limpa, que seja tosquiada, que coma o melhor e que seja bem tratada. Nós precisamos ter um verdadeiro arrependimento dos nossos atos. Nós precisamos nos arrepender de muitas coisas que estamos fazendo, coisas que fizemos, coisas que estamos fazendo e coisas que estamos até pensando em fazer. Muitas vezes precisam passar por um arrependimento, para de verdade sermos uma ovelha, para verdadeiramente sermos uma ovelha do aprisco do Senhor. Repita comigo: hoje haverá arrependimento. Nós precisamos nos arrepender hoje para conquistar o amanhã. Se nós não nos arrependermos hoje, nós vamos conquistar o amanhã. A palavra de Deus diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas em tua vida. Então nós temos que nos santificar hoje, para que o Senhor faça a obra dele em nossa vida. Nós temos que nos limpar hoje, para que o Senhor faça a obra dele em nossa vida. Nós temos que desejar hoje, agora, sermos uma ovelha limpa. Nós temos que nos arrepender hoje, agora, para sermos uma ovelha tratada. Uma ovelha, ela vive 12 anos de qualidade de vida. A ovelha Sheila, ela tinha perdido 6 anos de sua qualidade de vida. Metade da sua vida ela tinha perdido. Metade da sua vida ela perdeu no bosque da Austrália, entre as árvores. Metade da sua vida não foi nada. Metade da sua vida ela viveu o pior que ela poderia viver. Foi isso que aconteceu da sua ovelha. E nós não temos mais tempo para perder tempo. Você tem tempo para perder tempo? Eu não tenho. Eu quero viver o melhor dessa terra todos os dias da minha vida. Eu quero avançar. E eu sei que você também quer viver o melhor dessa terra. Amém? Então você não pode mais perder tempo. Imagine você perder metade da sua vida por caminhos errados, por decisões erradas, por escolha errada. Porque se desviou do rebanho, porque deixou de ouvir a voz do pastor, porque não conseguiu mais seguir em frente. Hoje haverá cura sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender, primeiro, para ter uma mudança de mente. Repita comigo: uma mudança de mente. O verdadeiro arrependimento vai gerar uma mudança de mente. Porque para que nós venhamos a entrar no reino dos céus, nós temos que ter uma mudança de mente. Nós temos que mudar para conquistar o reino do Senhor. Nós temos que primeiramente ter uma mudança de mente. Nós temos que olhar para a nossa vida e mudar muitas coisas, começando pela nossa mente, para que nós possamos avançar. Arrependimento para voltar ao propósito, voltar ao chamado. Repita comigo: voltar ao propósito, voltar ao chamado. Muitas vezes quando nós aceitamos a Cristo, algo muito especial aconteceu conosco. Muitas vezes nós estávamos num momento difícil, nós estávamos vivendo a nossa história. Na verdade nós estávamos no pecado, na lama.
Nós estávamos caminhando para um caminho de morte. Mas você vem, você aceita Cristo, você encontra Cristo e você reconhece Ele como seu Salvador. O seu coração queima, o teu corpo queima. A sua decisão é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Não é assim? Porque comigo foi assim. Foi a melhor decisão e eu sabia muito claro o que eu estava fazendo. E como eu seria dali por diante. Eu não tinha dúvida alguma. E você aceita Cristo. E quando você passa a entrar na casa do Senhor, você entra com respeito. Você entra com respeito, você entra com temor. Toda palavra que é liberada você aceita, você a recebe, você anota no seu caderno, você fala eu vou viver, você coloca em prática, você começa a mudar e você começa a ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Você chama o seu vizinho, você não tem vergonha de falar de Deus para o seu vizinho, você fala olha como Deus está sendo bom para mim. Você é uma testemunha nata quando você é um novo cristão. Você começa a convidar, você começa a cuidar de vidas, você começa a chamar pessoas e você se torna um ganhador. Mas com o passar do tempo, você perde o propósito. Com o passar do tempo, você pode perder o seu chamado. Com o passar do tempo, você perde o respeito e perde o temor. Você entra na casa de Deus, tanto faz. Você se desvia por pensamentos, mesmo sentado em bancos. Você não consegue receber e consegue colocar em prática. E nós temos que ter um verdadeiro arrependimento para voltar ao propósito, para voltar ao princípio, para voltar ao chamado do Senhor para nossas vidas, para sermos restituídos. Arrependimento, voltar a fazer o que é correto. Repita comigo, voltar a fazer o que é correto. Verdadeiro arrependimento vai gerar em nós andar de forma correta. Nós podemos andar olhando para o foco, nós podemos avançar e fazer o que é correto, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda, mas andando olhando para Cristo, olhando para os pastores, tendo visão, caminhando, guardando a palavra, guardando os mandamentos do Senhor e cumprindo tudo o que é ensinado, guardando. Um verdadeiro arrependimento vai gerar em nós uma mudança de mente. O verdadeiro arrependimento que Jesus estava falando vai gerar voltar ao princípio, voltar ao chamado, voltar ao propósito. O verdadeiro arrependimento que Jesus fala é voltar a fazer o que é correto, voltar a ter foco. Jesus está falando a pecadores, a publicanos. Jesus estava falando a homens que estavam se arrependendo dos seus pecados. Jesus estava falando a ovelha perdida. E como não fazer festa quando um pecador se arrepende? Jesus fala que um verdadeiro coração arrependido, há festa nos céus. Há muita festa quando um pecador se arrepende. Jesus estava falando há vidas que muda a sua decisão. Por isso Jesus sentava e comia com eles. Jesus estava sendo questionado por sentar e comer com publicano e pecadores. Mas Jesus ele sentava e comia com eles, para que eles tivessem mudança de vida, para que eles passassem a ser ovelha do seu aprisco. Agora a primeira coisa que a ovelha percebe, quando ela se distancia, quando ela descobre que está perdida, primeira coisa que ela percebe é que está perdida no deserto. Primeira coisa que a ovelha percebe quando ela saiu do aprisco é que ela está perdida no deserto. Repita comigo, está perdida no deserto. O deserto ele é lugar de passagem. O deserto é lugar de aprendizado, mas o deserto nunca é lugar de morada. No deserto não tem muita comida, no deserto não tem água, no deserto não tem um bom pasto. Então no deserto é um lugar simplesmente de passagem. E quando a ovelha ela descobre, ela percebe que ela se afastou do rebanho, ela percebe que alguma coisa está errada. Primeira coisa, ela vê que ela está perdida no deserto. A segunda coisa que uma ovelha vê é que ela é uma presa fácil. Repita comigo, presa fácil. Por quê? Porque ela está sozinha. Ela não tem mais as pessoas ao redor dela, ela está sozinha. Então se vir algum animal, se vir alguma coisa, ela vai ser um alvo fácil para um ataque. Então ela percebe que ela é um alvo fácil. Ela percebe que não tem mais ninguém ao redor dela, não tem quem proteger, não tem todo mundo para correr junto, não tem quem empurrar na frente. Então não tem ninguém, é só ela.
Ela é um alvo fácil. Terceira coisa, ela percebe que ela corre um risco. Repita comigo, corre um risco. Porque ela é um alvo fácil, porque ela está sozinha, porque ela está num lugar de perigo. Então ela corre um risco. Ela passa a correr um risco e esse risco é de morte. Ela sabe que o fim vai ser a morte. Ela sabe que ela não vai aguentar muitos dias sem um rebanho. Ela sabe que ela não vai aguentar muitos dias sem um pastor. Então ela passa a ser alvo fácil. Ela passa a correr um grande risco de morte. Quarta coisa que uma ovelha percebe quando está sozinha é que ela tomou a rota errada. Repita comigo, rota errada. Pode demorar, pode não demorar, mas uma hora uma ovelha sabe que ela tomou a rota errada. Uma hora ela vai saber que ela tomou a decisão errada. Pode ser depois que ela se viu no deserto e não sai mais do deserto, não tem mais o que comer. Pode se ver a hora que ela correu um grande risco. Pode se ver a hora que ela sofreu um ataque. Uma hora ela vai descobrir que ela tomou uma rota errada. E ela vai entender, porque ela não é tola, ela vai entender que essa rota errada, o único fim é morte. Porque ou você está num rebanho, ou você está ouvindo a voz do seu pastor, ou você está crescendo, ou você vai morrer. Ou você vai morrer pelo mundo, ou você vai morrer por todas as coisas que podem te sufocar. O melhor lugar para uma ovelha é a casa de Deus. Repita comigo, o melhor lugar para uma ovelha é a casa de Deus. É o melhor lugar que você pode estar. É o melhor lugar que você pode chamar o seu marido para estar. É o melhor lugar que você pode chamar a sua esposa para estar. É o melhor lugar que você pode criar os seus filhos. É o melhor lugar, é a casa de Deus. É onde que há paz, onde que há o melhor do Senhor. Então Jesus, ele mudava a natureza das ovelhas, mudava a natureza dos publicanos, dos pecadores. Jesus se sentava à mesa com eles para mudar. Jesus, ele se sentava à mesa com eles para dar uma nova oportunidade, para dar uma nova chance. Jesus, ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Jesus sempre nos dá uma nova chance. Uma nova chance de entrar no que é correto, uma nova chance de voltar ao propósito, uma nova chance de fazer o que é o correto, de fazer o que o Senhor quer que nós façamos, de sermos verdadeiras ovelhas, com coração aberto, com coração tratável, com coração quebrantado. A ovelha que vem, que recebe a palavra do Senhor, a ovelha que vem, que tem temor, a ovelha que vem, que ouve e que coloca em prática, a ovelha que vem, que tem transformação de vida, a ovelha que vem e que recebe, e que cresce, e que fica forte, que conquista, e que avança, e que tem paz, e que tem prosperidade, e que tem um pastor que cuida, e que zela, e que trata, e que tosquia. Quantos querem entrar no arrependimento de Deus? O verdadeiro arrependimento de Deus vai nos trazer uma mudança de mente para entrar no reino dos céus. Uma mudança de mente para voltar ao propósito, para voltar ao princípio, para voltar ao primeiro amor. Uma mudança de mente para fazer o que é correto. Não me desvio para a direita, não me desvio para a esquerda. Não ando dos meus pensamentos, mas ando nos pensamentos do Senhor. Repita comigo, Deus, eu já fiz muitas coisas que desagradaram ao Senhor, a mim e a minha casa. Senhor, eu me arrependo de palavras, atitudes e mentes desviadas dentro da casa do Senhor. Hoje eu volto para Ti. Eu sou Tua ovelha, com mente e coração de ovelha. Eu não perdi a minha essência. Senhor, muda a minha mente, muda as minhas ações e me ajuda a voltar ao propósito, voltar ao correto. Senhor, me ajuda. Amém.